Muito bem, aí a gente vai tomar agora, a gente vai pegar, vamos a partir, depois eu vou voltar, mas a partir dos capítulos seguintes, o que nós veremos agora? William, bota o mapa do Troade, o mapa de Troade, só para me dar uma visão, para mostrar toda aquela região, cadê? Está aqui. Para vocês terem uma ideia, você vê, nós estávamos aqui na ilha de Chipre, quem acompanha? Amém? Quem está em casa também está podendo ver, nós estávamos na ilha de Chipre, então entramos na região, beirando aqui a Panfilha, aí aqui nós chegamos em Listra, Icônio, Derbe, essa região aqui fez parte da primeira viagem. E então o apóstolo agora, nós vamos para uma segunda viagem. A primeira viagem nós fomos via mar. Aqui, ó, nessa região aqui, próxima aqui da Síria, um pouco abaixo da Antioquia, nós temos aqui um porto. E desse porto entramos em Chipre, do Chipre navegou-se e entrou na região aqui da Panfilha, pegamos aqui um pouquinho de Icônio, Listra e Derbe. Só que agora a viagem vai modificar um pouco, porque o apóstolo, ele vai agora pegar de Antioquia e ele vai pegar agora por terra. Então ele vai fazer, está vendo esse traçado verde aqui? É o caminho que ele vai percorrer. O que acontece? Vendo toda essa região, nós temos regiões muito populares. Você está vendo aqui a região da Ásia, como é grande, até hoje, né? É grande. E além dessa região da Ásia aqui, nós temos aqui, ó, toda essa parte aqui, que aqui fica, depois nós vamos ver em outros mapas, aqui assim, ó, fica Efésios, aqui fica a cidade de Efésios, aqui nós temos aquelas cidadezinhas todas da carta ao Apocalipse, que nós vamos ver todas elas aqui, ó, quando a gente estuda a carta ao Apocalipse. E essa regiãozinha toda aqui, ela está muito ligada a um estreito aqui, ó, junto com a região da Macedônia, com a região de Filipos, que vai dar na Europa. Essa regiãozinha aqui, ela é chamada de Ásia Menor. Então, quando você ouviu falar de Ásia Menor, está se retratando dessa região. Então, o apóstolo São Paulo, quando vocês viram que por mais que tivesse muitas perseguições, só que os discípulos se convertiam, as pessoas iam se rendendo a Jesus. Então, quando ele adentra essa região, você imagina a região da Galácia, você imagina a região, a própria Ásia, a Galácia. Agora, a Bitínia, um ponto, gente, isso aqui é uma estratégia, era um lugar tão fenomenal para pregar o evangelho, porque você imagina, ele está aqui, ó, a ligação com a Europa, a ligação com outros países é muito próximo. Só que quando Paulo vai tentar ir para esta região, o Espírito de Jesus vai o quê? Vai fazer o quê? Proibi-lo. Vai proibi-lo de ir lá. E aí nós vamos ver por que aconteceu isso e para onde ele irá. Porque o dono da obra é o Espírito Santo. Amém? O dono da obra é quem? De novo, mais forte. Quem é o dono da obra? É o Espírito Santo. Então nós estamos aí nessa segunda viagem. Qual o objetivo disso tudo aí? Quer dizer, nós vamos ter, abre aí comigo já, capítulo 15, versículo 16, diz assim: e alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornaremos a visitar nossos irmãos por toda a cidade em que anunciamos a palavra do Senhor para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não levasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não acompanhou nesta obra. Tal contenda houve entre eles que apartaram-se um dos outros. Barnabé pegou consigo a Marco e voltou para o Chipre. O 40. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Então, o que Paulo vai fazer? Paulo, ele vai funcionar bem dentro de toda a orientação que havia sido a primeira viagem. Ele recebeu orientação sobre a igreja de Antioquia, ali os mestres, doutores, jejuando, orando, e pôr as mãos sobre eles, e ele foi enviado. Então agora ele volta de onde ele foi enviado. Ele volta de onde ele foi enviado. Ao passo que Barnabé vai procurar, com uma atitude dele independente, pegar Marcos e ir, Paulo não. Paulo, nós vamos voltar à igreja de Antioquia, que é onde os irmãos haviam encomendado eles nas missões. Isso vai acontecer. Quando chegamos no capítulo
no capítulo 16, aí, acharam aí o capítulo 16? Aí o que vai acontecer? Chegou a Derbe a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas pai de grego. E esse versículo é tão interessante, porque ao passo que parece que a obra perdeu, o que vai ser agora da missão? Poxa, Barnabé foi embora, não quis continuar com Marcos, com Paulo, Marcos não quis pegar, houve essa contenda. A obra, gente, é de Deus, ela não sofre uma crise de continuidade, porque se você não quiser, se eu não quiser, Deus vai preparar outra pessoa, e geralmente a pessoa que Deus prepara é melhor que a gente. Então nós temos que entender que a obra é de Deus, não é nossa. Quero ver o que vai ser do reverendo se eu sair. Se eu, pastor Leonardo, sair, a obra continua. A obra não é que a visão Deus deu ao reverendo, não foi a gente não. Nós só ajudamos ele, mais nada. Mas a visão Deus deu para o reverendo. Amém? O ministério Deus deu para o reverendo. Amém? Nós, pastor, não temos ministério particular não. Tudo é o reverendo, nós somos auxiliares. Nós somos auxiliares. E eu digo, lá na Zona Sul, eu digo, o pastor de vocês é o reverendo. O pastor da ovelha é o reverendo. Eu só ajudo. A gente só ajuda. Amém? E aí o que acontece? Vai ter sempre um Timóteo esperando. Vai ter sempre um Timóteo. Amém? Vai ter sempre quem? Um Timóteo. E aí é interessante porque quando chega o versículo 6, acharam aí? E passando pela Frígia, pela província da Galácia, aí vamos lembrar, passando pela Frígia, a província da Galácia. Então, quer dizer, isso aqui era uma região importantíssima. Essa Frígia era uma região interiorana. O que significa isso? Roma fez uma estrada que vinha pegando aqui, cortando a Galácia, entrando aqui pela Frígia e chegava à Ásia. Então essa estrada era muito utilizada para cortar toda essa região, porque passava pela maior parte das colônias romanas na Ásia, na Galácia, na Capadócia. Então olha onde o apóstolo ele está caminhando. Então quer dizer, passando pela Frígia, na Galácia, aí imagina, o coração de um evangelista, do apóstolo São Paulo, você vê, ele está aqui, ele está aqui. Imagina se essa primeira viagem já teve muitos milagres, muitas coisas, agora você imagina ele olhando toda essa multidão, o coração sedento de pregar. E aí quando esse coração sedento, aí diz assim, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quer dizer, então essa região da Ásia, que ele havia querer muito entrar, pegar toda a Ásia, o Espírito Santo impede. Isso mostra que nós temos que estar muito atento ao que o Espírito Santo orienta, e nem sempre é aquilo que a gente quer. Eu acho que o reverendo deveria fazer assim. Nós não temos que achar isso. Nós temos que crer que o que o Espírito Santo orientar é o melhor para nós. É o que o Espírito Santo orienta, não o que eu acho. Amém? Aí quer dizer, e quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia. Por quê? O que o apóstolo coração sedento quer? Entrar. Aí ele falou o seguinte, vamos chegar e tentar entrar na Bitínia. Porque entrando na Bitínia, um pulo para a Ásia, para onde ele queria também pegar e onde Deus proibiu. Mas aí o que acontece? Quando chegaram, o Espírito de Jesus não permitiu. Agora, olha que coisa linda, por isso que a gente lê essas coisas e lembra do nosso ministério. Lembra como Deus dirige, por quê? Não permitiu, certo? Aí olha só, e de noite, imagina, aí olha só, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e faz o quê? Agora, o pacto de obediência do apóstolo era muito importante. Isso a gente vê no nosso reverendo, quando Deus fala algo com o reverendo, gente, ele vai fazer, independente de qualquer coisa. Porque quando, imagina, a intenção do apóstolo é essa, mas o Espírito Santo falou, não. Aí ele tem a visão, aí olha o capítulo 16, versículo 10, diz assim, e logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia. Olha só, e logo procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o evangelho ali. Pacto de obediência. Quer dizer, então ele vai atravessar, então ele está nessa região,
E ele vai para Troade. Troade é um porto importantíssimo, assim como Efésios tem uma importância até maior, porque pelo que foi investido lá, mas quando se fala de porto, as cidades, ou as ilhas, ou as províncias que mais tinham portos, eram mais ricas. Ali você imagina, ancorava navios, o próprio Éfeso, o próprio Coríntios, de 30 a 40 metros, navios de 30 a 40 metros. Então o fluxo de pessoa era maior, havia várias etnias estavam ali. Então você imagina como esses portos eram populosos. Ele vai para Troade. Quando chega ali na cidade, ali, ele vai pegar Troade, de Troade ele vai caminhar mais um pouco. Aí ele vai passar Samotrácia, depois de Samotrácia, Neápolis, e chega em Filipos. Agora, é interessante a gente ler um pouquinho e ver essas direções do Espírito Santo, porque onde ele está chegando agora? Quando ele queria pregar o Evangelho na Ásia, ia alcançar muitas pessoas. Só que o mundo maior estava por vir ainda. Você imagina, ele vai adentrar na Europa. Ele vai adentrar onde? Quando você lê carta aos Romanos, o apóstolo fala de ir, sabe aonde? Para a Espanha. O apóstolo fala de ir para onde? Para a Espanha. Quando ele chega aqui em Filipos, e aí vocês podem abrir comigo aí, o versículo 14, acharam? No versículo 11 diz assim, e navegando a Troade, fomos correndo a caminho direito de Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali partimos para Filipos. Bom, fomos para Filipos. É a primeira cidade dessa parte da Macedônia. Aí eles vão para Filipe. Chega em Filipe, primeiro que essa cidade de Filipe é onde o apóstolo vai destinar a carta aos filipenses. Nós estamos na segunda viagem. Dali de Filipos, vai ser direcionar para eles a carta ao filipense. E a gente vai ver agora a ação do Espírito Santo na cidade. Agora, primeira coisa que acontece, olha o versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Gente, a gente tem que contar com isso, que onde Deus nos levar, Deus abriu o coração das pessoas. Porque se Deus mandou você ir como mandou, se Deus te vocacionou como vocacionou, se Deus já nos deu o Espírito dele, agora é só a gente falar, porque Deus preparará corações. Deus vai preparar corações. Você vê o que acontece com Lídia, gente? Imagina, é tão gostoso esse versículo, que ele diz aqui, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa lhe rogou, olha só, dizendo, se haveis julgado eu ser fiel ao Senhor, entra na minha casa e ficai ali, e isso nos constrangeu muito. Então, você percebe que Deus vai agora movimentando o apóstolo em regiões diferentes. Estamos entrando agora numa região antiga demais, uma região que era governada por grandes comandantes como Alexandre o Grande, que ele conquistou todo aquele território, tanto que uniu toda a Grécia, fazendo de um grande território, e a Grécia foi um grande império por muito tempo, e depois foi vencido pelos romanos. Mas ali é interessante, por quê? Porque Deus salva a Lídia, toda a casa dela. Imagina, salva ela, mas alcança a casa dela todinha, tá? Agora, é interessante, no versículo 16, olha o que acontece nessa cidade ainda. E aconteceu que indo nós aonde, gente? Olha aí, onde é que o apóstolo estava indo? Indo nós a orar, a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o que, gente? Um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava muito lucro aos seus senhores. Então, de cara a presença de quem aí, Olha quem está. Quando você chegar num lugar, não acredita, não acha não, aqui não tem muito demônio não. O demônio está em todo lugar, essa praga está distribuída para destruir. Está em todo lugar. Agora, o poder de Deus, ele vai através de você. O poder vai através de você. Amém, gente? Glória a Deus. E aí, o que acontece? No versículo 19, olha o que vai ocorrer aí no versículo 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. O que vai acontecer aqui? Perseguição.
libertou uma moça de demônios, então vai sobrevir sobre eles agora tremenda perseguição. Só que essa perseguição, o reverendo falou aqui, dê nos pastores que se é para ser enviado pelo evangelho, vamos levar pedradas, então vamos levar. Se é para levar açoite, vamos levar, porque essa perseguição vai acarretar na salvação de um carcereiro. Gente, isso é tremendo. Sabe o que significa? Deus tem seus desígnios. Deus tem seus propósitos. Não fica acreditando ou chamando daquele lugar, aquilo aqui é uma pedreira, aqui é muito ruim. Aqui, olha, tira isso da tua boca, tira isso da tua mente. Começa a fazer como fez o profeta Ezequiel. Deus perguntou para ele, o que é que você vê? O que é que você vê? Vale de ossos secos. Pode esses ossos reviverem? O Senhor sabe. Em Deus tudo é possível. Então vai determinar uma congregação, vai para um local, já chega com a mente de Deus, tudo é possível. Não vai com aquele pessimismo para baixo, o pessoal aqui não gosta mesmo não. O pessoal aqui é diferente. Não, aqui é um país diferente. Não, mas o pecado é o mesmo no coração do mesmo ser humano. As mazelas que o diabo utiliza são as mesmas desde a época de Adão. Então o nosso Cristo também é o mesmo, com o mesmo poder, com a mesma unção, para mudar, transformar os corações. Amém? E aí no versículo 27, acordando, aqui é gostoso demais, tá gente? Isso aqui é coisa que a gente vibra, né? Até, aqui vocês sabem, né? Eu vou ler o 27, mas acontece a fuga de prisioneiros, a lei, quem toma conta ia ter que morrer, mas olha o que acontece. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Já que eu vou morrer mesmo, vou logo me matar. Olha só, quis matar-se, cuidando que os presos já tinham o quê? Fugido. Mas olha o 28, mas Paulo, olha só, chamou com grande voz dizendo, não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. Quer dizer, para evangelizar, para ganhar alma, Paulo é capaz de tudo, até de apaziguar montim. Às vezes tem crente que fica participando de montim dentro de empresa, em vez de apaziguar para ganhar alma, não vai botando fogo no coração das pessoas. Você vê que aqui, o que o apóstolo está fazendo? Não, vamos reunir, calma, não é assim. Isso aqui vai levar à salvação deste homem e sua família. Você percebe que dentro dessa provação que ele está passando, o que é mais importante para ele é a pregação do evangelho. Isso é gostoso demais, gente. Amém? É a pregação de quem? Do evangelho. Aí olha, o 27, e acordando fez isso. 28, mas Paulo disse tal. 29, e pedindo luz, olha só, e pedindo luz, soltou dentre todos trêmulos. E prostou-se ante Paulo e Silas. E tirando para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Oh meu Deus, que pergunta. E ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha que coisa gloriosa. Olha que coisa majestosa, gente. Aí, olha o versículo 40 para a gente finar. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia. É bom, né? Porque Deus sempre vai preparar o coração. Agora, quer dizer, aquela Lídia, que Deus abriu o coração. Olha só, aquela irmãzinha. Você vê como é que a obra de Deus é tremenda. É gloriosa, irmãos. Vê a transformação, vê o que Deus faz na vida das pessoas. Agora, aquela mulher que Paulo nem imagina, eu quero Asa, eu quero Bitínia. Aí o Espírito Santo falou, mas eu não quero isso agora, vou depois. Eu quero que você vá para lá, porque o primeiro coração que você vai encontrar é uma mulher, e essa mulher vai servir depois para te abrigar depois de uma prisão. Gente, nós temos que ser mais vibrador com essas coisas. Essas coisas têm que queimar nosso coração. Amém, gente? Glória a Deus. E aí a gente sempre lembra de toda a história nossa aqui. As missões. Poxa, olha como Deus fez na Europa. Olha como Deus fez na Europa. Olha que coisa gloriosa. Deus sempre, é legal quando o pastor Enoque conta sempre os testemunhos, né? Quando provação lá na Europa, foi posto para fora de uma casa, aí liga para o reverendo fala, isso é um sinal que Deus está com a gente. Isso é um sinal que a obra vai crescer. Aí sempre vai aparecer um Emerson, sempre vai aparecer uma Stephanie, sempre terá alguém, porque o coração abriu. Aleluia! Glória a Deus! Amém, gente? Aleluia! E aí, essa segunda viagem é uma viagem muito especial, por quê? Porque vai adentrar a regiões como a própria Macedônia.
A Macedônia é uma região grandiosíssima. E, para você ter uma ideia, quando a gente fala um pouquinho da Macedônia, pena que o mapa aqui cortou, mas essa região ela é extensa demais, tá? E essa região aqui, mas não ajudou muito também não. Essa região aqui, imagina aqui, ó, Macedônia, desce aqui, pega essa parte verde aqui, a Caia, tá vendo? Isso aqui era, na época de Alexandre o Grande, Alexandre unificou essa região e chamou de Magna Grécia. Só que os romanos fizeram uma divisão, então eles pegaram aqui, ó, a província da Acaia e aqui a Macedônia, sendo que nós temos a ponta lá de Filipe, sendo uma província romana. Então, o que vai acontecer? O evangelho aqui vai florescer, por quê? O que vai acontecer nos passos seguintes agora? No passo seguinte, vamos abrir aí a Bíblia, porque ele vai chegar em Tessalônica, não vai? Olha o 17, capítulo 17, versículo 1, diz assim, ó. E quando, olha só, e passando por Anfípolis e Apolônia, tá ali, ó. Olha aqui, ó, Anfípolis, a gente já passou por aqui, Samotrácia, Neápolis, Anfípolis, Apolônia, olha, passando por ali, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Lembra que o reverendo falou aqui conosco esse sábado? Quer dizer, o apóstolo já procurava uma sinagoga para pregar Jesus. Você vê, perseguição na certa. E Paulo, como tinha de costume, foi ter com ele por quantos sábados, gente? Uma igreja nasceu em 3 sábados. Uma igreja nasceu em 3 sábados. Por isso a gente não tem que ficar com frescura. Tem que ter muito tempo. Nós temos que ter corações abertos. Amém? Olha aí, ó. E por 3 sábados disputou com ele sobre a Escritura, expondo, demonstrando que convinha que Cristo padecesse. E ele começa agora a pregar e a anunciar o Evangelho aí, de maneira poderosíssima. E agora, é interessante, versículo 4. Alguns deles, olha aí, ó, creram e ajuntaram-se a Paulo e Silas. Também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres. Quando diz gregos religiosos, é porque a Grécia, ela tinha todo o seu panteão de mitologia. Então, por mais que a Grécia, ela não tinha mais aquela pompa dos imperadores gregos, dos Ptolomeus, Roma governou isso. Um historiador antigo chegou a dizer que quem ensinou Roma a pecar foram os gregos, porque havia uma cultura libertina. Havia uma cultura libertina. E essa cultura libertina levava as nações a uma lassidão moral, a um esgotamento da moralidade, levando as pessoas a vivenciar esse estilo de vida depravado. Os cultos a Apolo eram cultos depravados. Ele era o deus da beleza. Você vê, na própria Corinto, quando chegar em Corinto, o negócio lá é terrível. Nós estamos falando de lugares depravadíssimos. Então, o evangelho está chegando neste lugar. Amém? Então, muitos religiosos. E ajuntando o povo, alvoroçou a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram tirá-lo para junto do povo. Quer dizer, aí agora perseguição em Tessalônica, tem que ter perseguição. Você vê que todas essas viagens têm um pouquinho da perseguição? Isso mostra que você não tem que ter moleza na evangelização, gente. Não desiste das pessoas fácil assim não. Não quero mais nada com esse aí não. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, perseguição na primeira viagem, perseguição na segunda viagem. Olha isso aqui. E aí, quer dizer, Tessalônica é uma cidade muito importante também. Essas cidades, para manter a ordem, tinha que ter governo. E Roma, ela sabia trabalhar com governos. Você vê que eles distribuíram, organizaram o mundo antigo em províncias. Essas províncias eram governadas ou pelo alguém do império, diretamente dos imperadores, ou era governado por cônsules. Como o Chipre, o procônsul Sérgio Paulo. Era assim, as províncias imperiais eram para aqueles lugares que havia mais rebeldia. Aonde a rebeldia tem que mandar logo um representante do império, porque eles tinham poder de matar, fazer, acontecia. Aonde havia cônsul, mandava para os magistrados, julgava a causa, tinha a oportunidade de você pedir, se você era romano, podia se apresentar diante de César. Paulo vai utilizar disso. Então nós estamos nessa cidade de Tessalônica. É a cidade também de Gaio e Aristarco.
companheiros de Paulo na sua terceira viagem. Você lembra, vê que Deus vai sempre acrescentando? A obra de Deus é assim, gente, é maravilhoso. Deus sempre acrescenta. Deus sempre acrescenta, tá? Sempre Deus vai colocando mais, colocando mais, colocando mais. Amém? Bom, o que acontece? Muitos judeus ali vão se revoltar contra Paulo. Muitos judeus vão se revoltar, como nós vimos aqui. O versículo 6 diz assim, ó, porém, não achando, trouxeram Jason, alguns irmãos da presença dos magistrados da cidade, clamando, este tem alvoroçado o mundo, chegaram até, lembra, alvoroçar, colocar o mundo de cabeça. Então, esses chegaram, que colocaram o mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque o mundo da época seguia num curso. Então, o evangelho, quando entrou, foi avassalador. Começou a mudar o modo de vida das pessoas. Começou a mudar o modo de vida das pessoas. Começou a transformar a maneira de pensar. Porque a primeira coisa que o evangelho, quando entra, quando você aceita ele como Salvador, e você passa pelo novo nascimento, muda a tua maneira de ver as coisas. Muda a tua maneira de ver as coisas. Amém? Isso aconteceu aqui. Vamos para o versículo 8. E alvoroçando a multidão, os principais da cidade, ouvindo essas coisas, tendo porém recebido a satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Agora o 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram uma sinagoga de judeu. Então quer dizer, tem que sair de Tessalônica, 3 sábados, a igreja, é tão sério isso, que Paulo sai às pressas de Tessalônica. Quando ele escreve as cartas à igreja ali, uma das coisas que ele fala é por ele ter saído muito depressa. Ele queria agora ver como estava a fé dos irmãos. E, gente, e tem uns negócios aqui gostosos demais, senão, até a gente não pode demorar nisso, mas quando lê a carta aos Tessalonicenses, ele mostra que, à medida como aqueles fiéis, por tão pouco tempo, receberam a palavra de Deus. Receberam a palavra de Deus com muita perseguição. E Paulo, com cuidado, quer fazer o que agora? Quer ir lá ver como eles estão. E manda, não é ele que vai, manda lá o nosso irmão Timóteo para ver como está. Olha só, essa igreja, mas ele vai para Bereia, ele tem que sair de lá. Vai para Bereia, chega em Bereia, vai para a sinagoga. Agora quero que vocês atentem para esse trecho aqui, que pela fé, alguém, acho que o pastor vai falar sobre isso. O versículo 11, ora, estes de Bereia, tá? Este de Bereia, foram mais nobres do que os que estavam na sinagoga lá de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Ou seja, eles estavam ali preocupados de saber o seguinte: o que este homem está pregando, falando, é escritura? E é isso que nós temos que ter hoje, não ficar indo através de um vídeo de YouTube de igreja tal, não ficar indo, às vezes a gente ouve cada coisa, a pessoa perdendo tempo, porque o fulano de tal falou isso, isso e isso. Gente, nós temos que preocupar o que a palavra está dizendo, examinar é o que a Bíblia diz, é isso que nós temos que ficar, não temos que ficar olhando o vídeo do pastor tal. Está amarrado. Nós somos alimentados nesse ministério. Nós não somos alimentados por pastor tal, nós não somos alimentados por igreja tal. Nosso alimento veio aqui. Aonde você estava? Quem te tirou de lá? Quem te tirou? Quem alcançou com mão forte? Quem foi lá e limpou você, todo esquisito, todo sujo, uns vindo de um lado, outro do outro. Aí o Espírito Santo vai lá, usa esta casa, não usa pedra. Não usa um videozinho na internet. Não usa não, gente. Usa, sabe o quê? O coração de um homem, de uma mulher que está sentada aqui na minha frente, que se renderam à voz de Deus, se renderam ao chamado, e nós só estamos aqui hoje porque eles se entregaram. Aí hoje eu estou ali achando que aquele pastorzinho lá, de um videozinho, não, a família é mais importante é ter uma vida reta com Cristo, mais importante é viver para Deus, mais importante é você entregar essa sua vida e dizer, eis-me aqui, usa-me. Amém, gente? Glória a Deus. E aí você agora está nos crentes examinando, vai ter um momento aqui que pela fé, que vamos trazer a importância da escritura dentro do livro de Atos. Você vê que eles estão preocupados com o que aqui, gente?
Com a escritura, amém? Muito bem. Agora, em Bereia, quer dizer, os judeus ali locais foram considerados mais nobres, tá? Nós lemos aí o 17:11. No 17:12, muitos creram. Você vê, não tem uma carta para Bereia, mas você percebe que ali, com certeza, tinha igreja, tinha ali irmãos, porque muitos creram, amém? E os judeus de Tessalônicas chegam a Bereia. Olha o versículo 13. Os judeus de Tessalônica, o Satanás perturbando eles lá, chega de Bereia. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e incitaram as multidões. Incitaram as multidões. Já conviveu com pessoas assim, que você vai evangelizar e tem sempre um encalço, e às vezes até crente de outra igreja, né? Às vezes até crente de outra igreja perturbando o juízo da gente, né? No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então o que acontece? Silas e Timóteo permanecem e Paulo vai amar, vai sair dali. Quando ele sai, gente, pode passar para mim, por favor? Mais um pouquinho. Aí, Atenas. Quando ele sai, ele então vai à cidade de Atena. É uma das principais cidades do mundo antigo. Em que sentido? Vou explicar. Porque era uma cidade-estado do império, do grande império grego. Era o berço da civilização ocidental e da democracia da época. Centro da arte, da cultura. Então havia um glamour sobre Atenas. Quem fosse visitar a Grécia tinha que passar por essa importantíssima cidade. No capítulo 17, versículo 16, vamos para o 15. Pega aí o versículo 15. E os que acompanharam Paulo levaram até Atenas. Recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E quando Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue a quê? Gente, imagina isso aqui agora comigo, tá? Alguns historiadores dizem que havia mais ídolos em Atenas do que pessoas. Ou seja, havia mais ídolos do que? Quando Paulo chega, você imagina, o apóstolo está vindo de perseguição, aí vem agora, vai para Atenas, vamos para Atenas. Quando chega em Atenas, que ele dá de cara com aquela idolatria, o espírito dele fica o quê? Removendo. E eu gosto dessa palavra quando ele diz aqui, enquanto Paulo esperava, porque ele estava esperando Silas e Timóteo. Isso aqui mostra que em qualquer lugar que você for, vou sair de férias, vou para qualquer canto, vou a trabalho numa missão, alguma coisa que o trabalho vai te enviar, seja o que for. Você tem que ter essa visão missionária. Você não pode chegar lá, e é interessante que Facebook expõe a vida das pessoas, né? Já viu que todo mundo que vai para viagem, a primeira coisa que faz é fazer o quê? Expor a vida. Expor. Aí começa, né? Se eu vou para a praia, foto da praia. Se eu vou para o restaurante, a foto do restaurante. Ali, coitado, nem está... Obrigado. Imagina, ali, você está colocando sua vida. Aí um bandido que está atrás, quer roubar a sua casa, já sabe que lá você não está. A pessoa nem pensa, mas tudo bem. E aí o que acontece? Ele vai chegar nessa cidade... E aí Paulo ali vai pregar numa sinagoga, no versículo 17 e 17, olha aí, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos todos os dias, na praça com os que se apresentavam. Quer dizer, está na sinagoga, está na praça e está pregando, está anunciando o evangelho. Agora, o que vai acontecer? Nem todo mundo aceita a palavra. Nem todo mundo. Então vai ter aqueles que vão escarnecer. Olha o versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, porque, gente, imagina isso, qual é o teor da mensagem apostólica? A morte de Jesus e sua ressurreição. Mas isso para os atenienses era loucura, porque o que eles mais almejavam era a vida, era a perfeição humana, o ser vivo com o poder do intelecto. Grandes filósofos. Então um homem vai chegar e falar de morte, isso é loucura, mas olha que glória de Deus, porque é essa morte que pagou a nossa dívida, é essa morte que nos projetou para a glória de Deus, é essa morte que fez a redenção, fez a expiação, fez tudo, amém, glória a Deus. E disputava na sinagoga, ao 17, eu li o 32,
E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos o quê? Outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram. Sempre vai ter quem vai crer. Gente, não vamos nunca desistir. Sempre terá quem vai crer. A Zona Sul passaram muitas pessoas. Eu cheguei a trazer, numa vigília a gente pegou todas as fichas de batizados, pessoas que se batizaram. Tinha mais de 110 pessoas batizadas, que não estão mais. Mas sempre vai ter lá alguém. Qualquer lugar que nós estejamos. Os pastores que estão fora, nós, qualquer lugar, sempre vai ter o remanescente. Sempre vai ter o remanescente. Nós temos que lembrar disso e valorizar as pessoas que estão. E valorizar aqueles que Deus trouxe. Porque é daquele ali que Deus vai usar para trazer outros. Amém, gente? Glória a Deus. E aí é interessante porque ele está onde? Atenas. Acontece tudo isso em Atenas. Amém? Pode passar, filhão. Quando ele sai de Atenas, ele vem para onde? Onde? Corinto. Aí Corinto aqui, ó, essa aqui é a região importante, região da Caia. Veneravam Afrodite, né, que era uma deusa grega. E depois a Diana, que era a deusa dos romanos, nós já falamos sobre isso. Era uma cidade proeminente do Império Grego. Agora, é claro, na época de Paulo, essa Corinto não é a Corinto dos gregos, porque aquela foi derrubada. Aquela, como as outras cidades. Quando você vai a Israel hoje, vai visitar Jericó. A Jericó que você visita hoje, não é a Jericó do Zaqueu. Por quê? Escombros. Foram derrubados e construiu outra cidade. Mesma coisa Corinto. Corinto também vai ser derrubada e vão construir, os romanos no ano 44 a.C., vão construir uma outra cidade. Só que eles vão trazer muito da arquitetura do próprio grego, imitando Atenas, que eles preservaram muita coisa. Um é templos. Em Corinto nós vamos ter mais de 5 tipos de templos diferentes. Vai ter a partir de uma região montanhosa chamada Acrocorinto, que você lá vai ver o templo a Apolo, templo a Afrodite, templo a Dionísio. Vai ter vários templos. Por quê? Toda a atração da cidade vai ser em volta da idolatria. Então, quem fosse a Coríntio, ele sabia que lá era o palco da imoralidade representando a Grécia. Tanto que o termo corintianizar-se era um termo para prostituição, uma vida de prostituição. Para você ter uma ideia, a jovem que ia se casar, porque a Afrodite era a deusa do amor, a deusa do sucesso do amor. O que ela fazia? Ela ia numa das liturgias de Afrodite, e ela que ia se casar, que ia entrar no matrimônio com alguém, ela então ia ser possuída por outro homem para atrair os bons fluidos para o casamento dar certo. Isso era cultural. Você imagina? Que loucura. O culto a Afrodite funcionava de que maneira? Animais sacrificados, derramavam sangue, partiam-se animais. Depois desse sacrifício, se sobrasse carne, era distribuído depois ali na região. Tanto que dos conselhos do apóstolo Paulo, na carta, é sobre a carne sacrificada aos ídolos. Quer dizer, o Paulo está chegando numa cidade encontrando vários problemas, várias situações geográficas, históricas e culturais da cidade. Mas isso não é empecilho para o evangelho entrar. O povo daqui, pastor, me lembro lá no interior, quando eu fui para o interior, quer dizer, o garoto daqui da sede, minha mente vamos fazer o que está aqui. Aí quando eu chego lá, o pessoal começou a se converter, falou, aqui as igrejas não tem culto de manhã, não. Falei, como? Não, domingo aqui não tem costume da igreja, não. Eu falei, não, mas é costume da Bíblia. Ele ressuscitou pela manhã. Bom, então a cidade aí, você imagina, é uma cidade completamente voltada para a idolatria. Aí no capítulo 18, vamos pegar aí o 18... Amém? No versículo 1. Depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou aonde? Achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália. E isso aqui é interessante, existe um achado arqueológico de Seutônio, e ele traz essa escrita,
que o que aconteceu com os judeus que foram obrigados a sair. Essa escrita aqui, a sair de lá. Olha aqui, ó, pois Cláudio tinha mandado que os judeus saíssem de Roma. Então foi achado um escrito de um historiador do passado, chamado Seotônio, que está escrito nessa tabuleta que realmente era uma ordem do imperador. Você vê, ó, então os judeus tiveram que sair. Nisso que sai, vai para Corinto, Áquila e Priscila. Quando chega em Corinto, eles vão encontrar quem? Paulo. E eles eram do mesmo que, gente? Ofício. Fazedores de tenda. Fazer tenda na época, hoje você pode olhar assim e falar assim, ih, que loucura, né? Mas na época, isso era coisa que dava recurso. Fazer tenda. E primeiro que era um certo tipo de trabalho muito valorizado. Era um trabalho muito valorizado na época, fazedores de tenda. E ele vai utilizar agora dessa influência da profissão para ganhar pessoas. Aí leva para a gente vamos atentar aqui. O que temos feito com a nossa profissão? O que temos feito com aquilo que Deus nos deu inteligência e capacidade, abriu o nosso entendimento para ser? Eu tenho utilizado isso para o Evangelho? Eu tenho levado a palavra de Cristo às pessoas do qual eu entro em contato? Quem está entendendo? Amém? De longe olha para o seu irmão e pergunta, o que você tem feito? E aí, quer dizer, Paulo encontra o Áquila e a Priscila, depois Paulo morava e trabalhava ali, tá? O versículo 3, todos os sábados ele ia pregar na sinagoga, persuadindo judeus e gregos, tá? O versículo 4, Silas e Timóteo vão descer da Macedônia, e Paulo se entregou totalmente, eu gosto desse versículo, versículo 5, diz assim, ó, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus, que Jesus era quem, gente? O Cristo. Ou seja, o homem está completamente entregue na mão de Deus, pregando o Evangelho. Aí, olha só o que vai acontecer, aí é gostoso pra caramba, por quê? O versículo 6, nós já lemos, né? Quer dizer, a questão do resistir. Agora, Deus sempre vai preparar corações e pessoas que às vezes a gente nem imagina. Sabia? Olha o versículo 8, o 18:8, diz assim, ó, Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor. Gente, olha isso aí. O principal abriu o coração. Por isso que a gente não pode ficar com medo. Não pode ficar porque fulano é isso. Fulano estudou muito. Fulano... Estamos nem aí para isso. Sabe por quê? Porque o fulano não sabe do potencial que nós temos, que é o Evangelho. Ele não sabe nada do Evangelho. Quem sabe é a gente. Você pode não saber muito de filosofia, você não pode saber, mas pastor, eu não sei disso, eu não sei daquilo, mas de céu e inferno você já é doutor, de perdão dos pecados você já é doutor, amém, gente? Glória a Deus, amém. E o Senhor, nós lemos versículo 8, né? E o Senhor visitou Paulo de noite numa visão, olha o 11, olha que coisa gloriosa, gente, isso aqui é para a gente pular, tá? Vamos ver o versículo 10, diz assim, ó, porque... Versículo 10 não, versículo 9. É que eu vou olhando acima assim, vou vendo cada coisa forte, eu tenho que me conter. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Olha só, olha o 10. Porque eu sou contigo, ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Imagina que Deus está falando com você assim, ó, não temas, não te cales, olha só, não te cales, mas fala nesse trabalho, fala nessa escola, fala onde você for, vai sentar do lado de alguém, fala ali, quer dizer, vai ter muitas situações para você falar, amém? E o 11, e ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles o quê? A palavra de quem? A palavra de quem? De Deus. Aí depois, versículo 12, os judeus vão levar Paulo ao tribunal perante Galho, ele não vai querer se meter nessa situação toda, Galho vai expulsar o tribunal, vai fazer aquela coisa toda ali, e aí, quer dizer, a palavra de Deus vai sendo o quê? Vai sendo pregada, pegando esta região importantíssima aqui. Então, nós pegamos aqui, ó, caminhamos com vocês de Antioquia da Síria, mostrando o apóstolo por terra, pegando essas partes, queria pregar no coração da África,
Ponto e Bitínia, o Espírito de Jesus não permitiu, ele vem para Troade, através de uma visão aqui de noite, ele vê o Macedônio dizendo, o Macedônio estava aqui, tá gente, ó, dizendo, a visão é essa, vem, atravessa, vem até nós. Ele vai então entender que era um chamado divino, e aí o que acontece nesse chamado divino? Ele então atravessa, vai a Filipos. Filipe encontra quem? Lídia, liberta uma endemoniada, e depois tem mais quem? O carcereiro. Para você ter uma ideia, ali diz o texto que ele foi parar no cárcere interior. Cárcere interior onde jogava os dejetos da cadeia. Era o pior lugar de uma cadeia. Cadeia já é ruim, imagina o cárcere interior. Mas isso não é motivo para ele deixar de falar, porque ele está preocupado com as almas. Quando o seu coração está em Deus, o lugar que você está vira paraíso. O lugar que está vira paraíso. O problema é que o nosso coração está tão terreno, nosso coração está tão nas pessoas, está tão nas dificuldades, está tão nas coisas, que você perde a graça de Deus, perde as coisas. Amém? E aí aqui, ó, ele sai de Filipos, aí ele passa aqui, ó, por Antípolis, Apolônia, chega aqui, ó, em Tessalônica, 3 sábados, a igreja permanece, perseguição, vai para Bereia. Bereia, eles são mais nobres do que os de Tessalônica, muitos vão crer no Senhor Jesus, vem para Atenas. Aquilo tudo que eu havia falado com vocês, a idolatria, ele ali prega a palavra de Deus, uns vão dar crédito, outros não vão dar crédito, isso é normal, a gente pregar, as pessoas, muitos não vão crer, mas sempre terá aquele que vai crer, amém? E aí ele parte para Corinto, quando chega em Corinto ali, aí agora ele está ali nesse mundo de idolatria, nesse mundo de templo, nós temos ali templo, como eu falei, Apolo, Diana, Diana que é a Afrodite, que foi um sincretismo que foi feito ali, quer dizer, o Dionísio, tinha também um deus dos navegantes, acho que era Melicerte, deus dos navegantes, era cultuado também em Corinto, tudo isso acontecendo ali. Paulo aqui deixa uma igreja, olha só que coisa linda, nós fomos para qual versículo aí? E aí, quer dizer, o versículo 22 diz assim, ó, Paulo ficando ali alguns dias, versículo 18, Paulo ficando ali alguns dias, despediu os irmãos dali, navegou para onde? Síria. Com ele Priscila, Áquila, tendo rapado a cabeça com Sancreia. Quer dizer, então ele vai partir agora para a próxima viagem. Lembra, perceba, vamos perceber, ele está muito ligado com a igreja que enviou. Percebe? Ele não está muito ligado. Olha, eu saio daqui, volto para cá. Eu saí daqui, foi daqui que eu recebi tudo, eu volto para cá. Eu saí daqui, recebi, volto. Saí daqui, volto. E aí nós vamos ver muito isso. Chega no capítulo 19, gente. Glória a Deus, chega no capítulo 19, amém? Já antes do capítulo 19, o 18 e 24 diz assim, ó, chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso na escritura. E este, instruído no caminho do Senhor, é fervoroso no espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas que do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais profundamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, animar os irmãos, e escreveu os discípulos o que receberam, o qual tendo chegado aproveitou muitos aos que pela graça cria. Gente, isso aqui é muito interessante, por quê? Áquila e Priscila vêm de um convívio de alguém que é um apóstolo consagrado, chamado por Deus, chamado por quem? Chamado por Deus, comissionado pela igreja. E eles então vão agora à cidade de Éfeso, e quando eles chegam, ouve quem? Um rapaz que era até poderoso na escritura, eloquente, mas a linguagem de Apolo não era a mesma linguagem de Paulo. Por quê? Faltava algo nele. Então Áquila e Priscila, ele traz ele, mas, vem cá Apolo, você tem que falar desta forma, porque é assim que o evangelho é completo. Sabe o que quer dizer isso? Nós precisamos, nós pastores, nós líderes de projeto, ou qualquer lugar que você for, a linguagem que nós temos que falar é a linguagem bíblica que o nosso reverendo fala. Não importa onde eu esteja, não importa onde eu for, mas a linguagem é a linguagem que eu aprendi das escrituras através do meu pastor.
Porque senão a gente começa a ficar achando muito eloquentezinho, daqui a pouco fala besteira por aí um monte de gente vai atrás. Olha só que estrago que faz. Nós temos que ficar muito ligados ao nosso reverendo, que é o nosso pastor, que é o nosso Paulo, que é quem Deus chamou e nos ensinou, gente. Ele nos ensinou e nos ensina. Porque senão as coisas, você vai ser um instrumento, eu, todos nós, pastor, qualquer pessoa que vá onde for, que faça o que for, aí Deus está te usando, está te fazendo, está acontecendo. Mas não esquece não, meu amado, que isso tudo só acontece porque não é por causa de você, é por causa de um compromisso que Deus tem com um homem chamado reverendo, que lá atrás aceitou o chamado com a sua esposa, e hoje nós estamos aqui. Então quando Áquila e Priscila chamam o Apolo, homem eloquente, poderoso, quer dizer, falava bonito, mas faltava algo no cara. E eu vou dizer um negócio a você, o sucesso é a gente falar o que o reverendo fala. Eu tenho experimentado a graça de Deus na Zona Sul, porque a gente lá, eu sempre falo, gente, o segredo é fazer o que o reverendo faz. Não adianta, não é sucesso fazer o que nós não aprendemos. Mas aí fora a moda é essa, nós não temos compromisso com moda de ninguém. Nós temos compromisso que aprendemos com a palavra através do nosso reverendo, do nosso líder espiritual. Amém, gente? Do nosso líder espiritual. Então, eles vão fazer isso, depois, quer dizer, imagina o Apolo que tinha um entendimento, agora, com todo o conhecimento, o que não vai acontecer com esse homem depois? Com certeza vai revolucionar muito mais, amém? Vai revolucionar muito mais. E aí nós chegamos ao fim da segunda viagem missionária. Durante 3 meses, irmãos, Paulo vai frequentar a sinagoga, e ali no versículo 8 você vai ver ele falando ousadamente sobre o reino de Deus. Na sinagoga, alguns vão se mostrar descrente, lá na sinagoga, pregando ali onde Paulo vai pregar. Vão se apartar, Paulo vai perceber isso, vai se apartar, separar aqueles que eram discípulos, que criam, para não estragar no meio daqueles que não queriam nada. Agora, olha o versículo 10. Aí quando chega no versículo 10, no versículo 10 diz assim, e durou isto por espaço de quanto tempo? E de tal maneira que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeu quanto grego. Agora é a hora da Ásia. E agora, Paulo quando ia, poderia pegar um ou outro, mas agora Deus reservou para que todos os habitantes da Ásia ouvissem o Evangelho. Isso mostra que nós temos que entender o tempo de Deus. E o tempo é agora. A hora é essa. O tempo é agora que temos que pregar o Evangelho, amém? Deus aí, vamos descer um pouquinho, o versículo 11 diz assim, Deus pelas mãos de Paulo fazia o quê? Extraordinárias, olha aí, extraordinários, os dons aí, de sorte que os lenços aventais levaram ao corpo dos enfermos, e as enfermidades fugiam dele, olha a presença do diabo aí, e os espíritos malignos faziam o quê? Faziam o quê, gente? Saíam, depois nós vamos ter aquela situação dos filhos de Cefas, vão ver, achar que eu posso ir lá, em nome de Jesus a quem Paulo prega, expulsar, e vocês vão ver o que vai acontecer com eles, né? A gente sabe o que aconteceu com eles, muito bem. Agora, muitos dos que criam, é interessante agora a consequência de um evangelho verdadeiro. O versículo 18... O versículo 17 diz assim, e isto é notório a todos que o habitante de Efésio, tanto judeu como grego, caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha aí, muitos dos que tinham crido, vinham confessando publicamente seus feitos, quer dizer, arrependimento. Uma conversão verdadeira, se você se converteu, você tem que passar por arrependimento. Agora olha aqui, também, muitos dos que seguiam artes mágicas, trouxeram seus livros, e os queimaram na presença de todos. Olha só, e feita a conta do preço, achavam que montava 50 mil peças de prata. Gente, pastor Evandro sabe disso, já estudou um pouco sobre isso. Livros, nesta época, era algo muito caro. Muito caro. Aqui, o montante, 50 mil peças de prata. Jesus foi traído por 30 moedas, era o valor do escravo.
Você imagina que livros valeria mais do que pessoas. Só que as pessoas que viam que isso era algo que deveria se desvencilhar, porque atrapalharia o projeto de vida com Deus, eles estavam capazes de abrir mão. Por isso que quando você vem para Cristo, você tem que ser capaz de abrir mão de qualquer coisa, um relacionamento errado, um relacionamento que vai te levar para o inferno, que não vai te levar para o céu. Por quê? Porque o que você está ganhando em Cristo é superior, é maior. O que temos em Cristo é maior, é o perdão, é a redenção, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém, gente? É o que? Maior. O evangelho ali vai colocar também a cidade de Éfeso de cabeça para baixo. Éfeso, lembremos que cidade também de Deus, a Diana dos Efésios era uma das maiores entidades cultuadíssimas. Para você ter uma ideia, o evangelho mexeu com o comércio da cidade, mudou o comércio, porque o comércio era envolto da idolatria. Então, quer dizer, o próprio Demétrio fazia nichos de Diana, de prata, para vender. Só que aí, quando chegava em alguém para vender, não quero comprar não, por quê? Agora eu sirvo a um único Senhor. Aí vamos para outro. Não quero comprar não, agora eu sirvo ao único Senhor. Olha o que o evangelho proporciona. É libertação completamente desse sistema maligno chamado mundo. E isso está nas nossas mãos, amados, de levar esse evangelho. Amém? Está nas mãos de quem? Não, pastor, está na mão do arcanjo Gabriel. Não, fala assim, amado, está na tua mão. Fala aí, está nas suas mãos. Amém? Agora, olha o capítulo 20. Para a gente ir terminando. Então ele está em Éfeso, certo? Então há essa revolução ali, as pessoas crendo em Jesus. Olha só o que. E outra coisa, perseguição. Porque os comerciantes da cidade, quando perceber o que está acontecendo, vai se levantar perseguição sobre o apóstolo. Mas isso não impedirá a obra de ir à frente. Capítulo 20. Depois que cessou o alvoroço, olha só, depois que cessou o quê? Paulo chamou a si os discípulos e abraçando-os, saiu para onde, gente? Olha aí o mapa. Quer dizer, ele está aqui, pode passar, o William. Ele está aqui em Éfeso, essa região foi toda por Cristo. Aí ele sai daqui, abraça os discípulos, tal, aí ele volta e vai agora para a região da Macedônia. Olha aí, região da Macedônia. Havendo andado por aquelas terras, exortando com palavra, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, sendo pelo judeu postas ciladas, como se tivesse de navegar para a Síria, terminou voltando para onde? Quer dizer, ele teve que voltar porque havia cilada do judeu para poder matar. Essa é uma tristeza. Mas olha como é que esse homem ia mais à frente, olha o versículo 3, passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus posto cilada, como se tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Ele vai tentar, aí ele vai para agora, versículo 7, olha que coisa gostosa, versículo 6, depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, em 5 dias, fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. Aí no primeiro dia da semana, que dia era esse? Opa, a igreja da Bíblia é ótimo. Que dia era? Domingo. No primeiro dia da semana, aí ali ajuntou-se o discípulo para partir o pão. Partir o pão era o quê? A ceia. Quer dizer, estavam ali agora com o apóstolo. Aqui a história é linda, não dá tempo para te ler tudo, mas vocês sabem ali, Paulo vai se estender na sua pregação. Eutico vai sentar na janela e aí dá uma lição para a gente. Você não tem que ficar olhando para lá para fora do mundo, tem que olhar para o mundo de Deus aqui, para a palavra, parar de olhar lá fora, senão você cai e morre. Então, quer dizer, ele caiu, morreu, mas Paulo foi lá, ressuscitou. Quer dizer, então, é toda essa história aqui que nós temos nessa saída dele a Macedônia e chegada em Troade. Amém? Aí, no versículo 9, gente, e estando um certo homem, quer dizer, o Eutico, do 9 até o 12, ele narra toda a história de Eutico. Agora, lembra que ele foi a Efésios, lá em Efésios fez aquela revolução toda, não foi? Gente, o que acontece? Ele vai sair daí e vai para Mileto. Pode passar para mim, missionário? Ih, já está aqui, ó. Ele vai voltar, olha, ele resolveu voltar pela Macedônia, chegou em Troade e ele vem para Mileto. De Mileto, o que vai acontecer ali? Primeiro que em Mileto ele vai chamar os líderes, Paulo manda chamar os líderes da igreja de Éfeso para uma conversa, está lá no versículo 17. E de Mileto
mandou chamar a Éfeso os anciões da igreja. Quer dizer, e eles foram ali para se reunir com Paulo, no versículo 18. Logo chegaram junto dele e disse-lhe: vós bem sabeis desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como é de todo esse tempo, me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas, tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Você vê que era a luta, não era uma coisa, é tranquilo, não, era um meio hostil, era um meio para tudo, para desistir, mas ele não desistia porque pelo que está em voga, pelo que está no todo, né, que era a missão, a ordem, ele mandou a gente ir, ele ordenou, é uma ordem. Você que já foi salvo, eu que já fui salvo, que nós agora temos que pregar. Paulo diz que pesa sobre ele esta obrigação. Pesa, quer dizer, é uma obrigação, não é? Se eu quiser eu falo. Não, de maneira nenhuma. Amém? Glória a Deus. Aí é interessante porque Paulo mandou, chama os líderes, eles vão. Aí no capítulo 20, versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Quer dizer, Paulo vai advertindo os líderes que haveriam homens maliciosos que iriam entrar no meio das ovelhas para poder destruir o rebanho. Você vê, olha que a situação do apóstolo. No versículo 36, Paulo ora, e havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou por eles, para, quer dizer, a saúde espiritual daquela igreja. No 37, e levantando-se um grande pranto entre todos, e lançando o pescoço de Paulo, beijava, e entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Aí, quer dizer, os irmãos choram muito, vão abraçar Paulo, mas ele tem uma missão. Aí, então, quer dizer, vão acompanhar até o navio. No 38, eles acompanham Paulo, e Paulo vai se despedir, e ele está se despedindo aí. Só que, qual é a visão de Deus agora? Paulo quer ir até Roma. Paulo quer que a Roma era a cidade do império. É a cidade proeminente, mais importante. Então, e essa trajetória dos capítulos seguintes vão traçar toda essa linha de Paulo até Roma. E aí é interessante porque nós estávamos em Mileto, certo? E aí ele vai para Tiro. De Tiro, inicialmente uma ilha que depois foi conectada na terra como uma península, e ali vai ter um grupo de cristãos ali também, tá? E depois, de Tiro, o Espírito Santo vai levar esse homem de volta, vai para Cesareia. Cesareia, o Espírito Santo vai usar ele ali, quer dizer, aonde ele passa, Deus está agindo na vida desse homem. De Cesareia, então, ele começa a ir caminho a Roma. O naufrágio, ele vai de navio, e ali vai ter aquela situação toda do naufrágio, mas Deus vai preservar a vida de todos. Vão parar numa ilha. Nessa ilha, ele vai ser picado por uma cobra. Os bárbaros, quando olham aquilo e vê que não aconteceu nada com ele, por quê? Dons. Nós não podemos aceitar a doença no nosso corpo, nós temos que revidar com oração. Amém? E é isso que acontece com o apóstolo São Paulo, ele não aceita. E aí, quer dizer, os bárbaros olham aquilo e falam, não são Deus. Mas não é, porque o Espírito de Jesus estava ali nele. Porque o Espírito Santo estava naquele homem. Amém? E tinha uma obra naquela ilha, no dono daquele lugar ali, amém? E ele vai chegar até lá. Agora eu queria, mostra para mim, pode passar por favor? Isso, quer dizer, então imagina, eu tenho essa trajetória dele para Roma, eu fiz aqui para vocês darem uma olhada, quer dizer, ele passou por Cesareia, chegou a Jerusalém, Antípatris, Cesareia, Sidom, aqui ó, Mira, Cínido, então tudo ilhazinhas pequenininhas que ele vai chegando, quer dizer, Bons Portos, que é em Creta, Ilha de Malta, Siracusa, Régio, Puteoli, Praça de... Quer dizer, ele vai passando até chegar em Roma, e aí ele chega em Roma, e o livro, no capítulo 28, ele é legal porque ele começa a mostrar, ele começa a se apresentar diante do imperador, e ali não há, como eu falei para vocês, um fim. Então eu aqui morri, porque depois de ter feito tudo, não. Pelo contrário, é como se fosse um corte abrupto do livro, dizendo, olha, até aqui chegamos. Agora, vocês que estão aí no século 21, vocês que estão em todas as eras posteriores, agora é a hora de vocês. E assim tem sido. E assim tem o que sido. Existe uma janela, para vocês entenderem, chamada 1040. Pode colocar para mim, William?
uma janela chamada 1040, que são os países menos evangelizados no mundo. Acredita-se aí que são 60 ou 62 países onde é menos evangelizado. E evangelizar nesses lugares leva à morte. Tem uma aula que a missionária Daiane dá, que ela fala desses países que é crime ser cristão. Então isso é um lugar onde deve ser alvo de nossas orações e que qualquer um de nós tem que ter um anseio, o desejo de que, se Deus nos indicar, você dizer: eis-me aqui. Lembra que o reverendo falou que está orando para pastores, pastoras, missionários, missionárias, qualquer pessoa que está disposta até levar pedradas, chicotada, mas por causa do evangelho. Amém? Então, essa janela. Agora, eu tenho um site, a gente chama de site da morte, porque mostra quantas pessoas estão morrendo por segundo. Beleza. Ô William, você tem como aproximar para mim? Obrigado, jovem. Aqui, gente, imagina. Aqui, ó, mortes hoje. Lembremos, 70% dos servidores mundiais são conectados nesse site. Cartórios, funerárias. Então, nós não temos tudo. Aqui é só uma visão de 70%. Ou seja, o que eu vou falar acontece muito mais. Mas já assusta o que vai falar. Aqui, ó, você está vendo que só hoje já morreram 113 mil pessoas. Só hoje. Que horas tem? 5 para as 5. Só hoje já morreram 113. Agora aqui, ó, vê se você consegue contar. Esse site acredita que a cada segundo 3 pessoas morrem. Quem consegue contar um segundo? Já morreram 3, mais um, 6, mais outro. Vai morrendo gente dessa maneira. Você vê que nasceram hoje 270 mil pessoas. Mas olha o que está acontecendo com quem nasce, está morrendo. Esse número de pessoas que estão morrendo, sabe o que está acontecendo? A maior parte dela está indo para o inferno. Está indo para o inferno. E muitas dessas pessoas estão do teu lado, está lá na tua casa, está lá no seu trabalho, está lá no seu dia a dia. O que nós temos feito? O que nós temos feito para isso mudar? Então, Deus orientou o nosso reverendo a trazer um seminário sobre o livro de Atos para mexer com a gente. Para você amanhã acordar, não acordar a mesma pessoa que você acordou hoje. Você amanhã, quando entrar dentro do seu trabalho, lembrar: eu tenho um compromisso aqui, levar o evangelho. Você vai para a sua faculdade, eu tenho um compromisso aqui, levar o evangelho. É isso que nós temos que fazer. Amém? Eu trouxe um vídeo para você de onde o evangelho já chegou em alguns lugares. E nós estamos perto do fim. Então nós temos que agora, como voz de Deus, trombeta de Deus, anunciar o evangelho. Porque o que nos resta para essa última hora é isso. Esse vídeo, eu peguei, é um vídeo em inglês também. Ele trata de onde o evangelho chegou, o que ele enfrentou. Você vai ver ali, através de uma coloração, se acompanha o que está o cristianismo, às vezes surgia, como os comunistas e outros, ele tendia a diminuir. Ali, ó, em cima, aqui é o ano, tá vendo? Vamos começar, aqui é o ano. Aqui é o cristianismo, aqui vai ser o Império Romano. Você vê, ó, olha aqui o cristianismo e o Império Romano aqui, e daí o Espírito Santo vai fazer a obra. Pode soltar para mim, por favor. Olha o ano passando. Olha, ele está passando, ó. E aqui, ó, cristianismo, olha onde já acendeu. Aí diminuiu, tá vendo? O Império Bizantino. O Império Bizantino foi desaparecendo e a fé foi crescendo, ó. O cristianismo foi se alastrando, ó. Olha como ele vai se alastrando. Agora surge o Islã na história, ao 7º século. E aí aonde surge ele, vai diminuindo parte. Olha ali ele diminuindo. Olha a fé caindo um pouco aqui, ó. Quando parece que está caindo, aí ela cresce de novo, ó. Ó. Olha o ano. Olha o ano. E olha pegando toda essa região, ó. Olha os mongóis aqui, gente, como foi grande. Mas não é capaz de vencer a obra de Deus, ele desaparece. Ó, olha aqui a ação de Deus. Vai chegar na América, tá? Se prepara.
Se prepara. Olha aqui, ó. Olha aqui chegando na América. Chegando no Brasil. Ó. Olha aqui a América. Olha a América. Olha aqui, ó. Olha o comunismo, o mal que fez ao mundo. Olha a data onde parou. Agora a gente tem que continuar.